votação da PEC contra o trabalho escravo está prevista para acontecer nos próximos dias. Saiba quais são as mudanças trazidas pela proposta. Trabalho escravo contemporâneo. Saiba o que significa e como o MPT atua para combatê-lo. O Congresso Nacional abre CPI do trabalho escravo e MPT é convidado para expor aos deputados a realidade encontrada pelos procuradores do trabalho nas ações de combate a esse crime. Você acompanha isso e muito mais agora no Trabalho Legal, um programa realizado pelo Ministério Público do Trabalho e a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. A escravidão no Brasil foi extinta há mais de um século. Mesmo assim, existem muitos brasileiros que ainda hoje são submetidos a condições semelhantes à escravidão. Você vai rever agora duas reportagens produzidas pelo Trabalho Legal sobre a situação de pessoas forçadas a exercer uma atividade degradante e como o MPT combate este problema. 9 milhões de trabalhadores são submetidos a serviços forçados. Os dados da Organização Internacional do Trabalho revelam ainda que no Brasil 25 mil pessoas se encontram na mesma situação. Eles não têm salário, hora extra, férias, nenhum direito trabalhista garantido por lei. E nos piores casos, ainda os que não têm direito sequer à liberdade. O termo escravidão remete a uma imagem de aprisionamento, de negros africanos sendo forçados a trabalhar para os seus donos nas lavouras ou em casas de fazenda. Essa foi a realidade do Brasil até o fim do século XIX, quando a prática foi considerada ilegal pela Lei Áurea em 13 de maio de 1888. Mais de um século depois, o Brasil e o mundo ainda não podem dizer que estão livres deste tipo de exploração. Estudos já identificaram 122 produtos fabricados com mão de obra forçada ou infantil em 58 países. Hoje, a escravidão ocorre de forma velada e está inserida nas relações de trabalho, onde a mão de obra é explorada. A escravidão contemporânea reduz o trabalhador a um objeto do processo de produção. Ele é afastado da condição humana, submetido a situações que afrontam sua dignidade e, na maioria das vezes, tem cerceada a liberdade física, moral ou psicológica. Esse conceito análogo que a OIT pegou, nos parece que foi uma ideia de demonstrar a violência que é submetida trabalhadores que ficam sem direitos, têm que comprar no armazém, têm que comprar, viver ali sob ameaças ou de castigos físicos, não tem refeitórios, não tem banheiros convencionais bons, ou pode não ter até bons alojamentos. Então, por terem um trabalho muito degradante, acabam tendo esse conceito de trabalho escravo. O trabalho escravo contemporâneo é dividido em 3 modalidades. Trabalho forçado, quando há privação da liberdade física, moral ou psicológica. Servidão por dívida, quando o trabalhador se endivida com o empregador por cobranças de despesas indevidas e condições degradantes e jornada exaustiva. Reduzir alguém à condição análoga de escravo é crime previsto no Código Penal. A pena varia de 2 a 8 anos de reclusão e mais pagamento de multa. Somente no ano passado, o Grupo Móvel resgatou até o dia 29 de dezembro 2.271 pessoas encontradas em situação degradante de trabalho em 158 operações. Foram pagos mais de 5 milhões e 400 mil reais em indenizações trabalhistas e inspecionados 320 estabelecimentos, segundo dados da Divisão de Fiscalização para a Erradicação do Trabalho Escravo. Entre o período de 1995 a 2011, já foram resgatados 41.451 trabalhadores em todo o país, totalizando 1.240 operações. Muitos desses resgates são resultado do Grupo Especial de Fiscalização Móvel, formado por procuradores do Ministério Público do Trabalho e pela Polícia Federal. Também para ajudar no combate ao trabalho degradante, o Ministério Público do Trabalho criou em 2002 a CONAET, Coordenadoria Nacional de Erradicação ao Trabalho Escravo. De lá para cá, vários projetos e programas foram lançados pela coordenadoria, além de buscar outras ações para acabar de vez com o problema.
A CONAET, ela é uma coordenadoria instituída, uma das mais antigas coordenadorias instituídas no Ministério Público do Trabalho. Ela é focada nesta temática do trabalho escravo, né? E o nosso foco principal é a repressão. Nós temos que atuar fortemente para que isso não incida, né? Principalmente nas cadeias produtivas, em que o Brasil é focado, né? Seja na pecuária, na carne, no álcool, né? Então, quer dizer, como procurador do trabalho, a gente tem mais que realmente estar focado para combater essa prática, né? O infrator, ele tem que saber que a presença do Estado brasileiro, através dos seus órgãos, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho e Emprego, Polícia Federal e os outros parceiros estão presentes para combater. Outra importante iniciativa foi a criação do Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. A data escolhida foi o dia 28 de janeiro, uma forma de homenagear os auditores fiscais do trabalho e o motorista assassinados nesta data em 2004, durante fiscalização na zona rural de Unai, em Minas Gerais. O dia 28, no marco da história do Estado brasileiro, terá que ser sempre lembrado como um marco de que não podemos nos dobrar a qualquer ameaça no exercício das nossas funções. Existem mais de 300 tratados internacionais pelo fim do trabalho escravo e comércio de pessoas e mais de 12 convenções mundiais de combate à escravidão contemporânea. Entretanto, o problema persiste diante da condição de miséria em que vive grande parte da população mundial, inclusive a brasileira, como mostra agora a repórter Fernanda Tavares. Uma vida sem independência, horários definidos pelo patrão. O descanso vem quando é possível, muitas vezes depois de horas trabalhando. Aqui não existe legislação trabalhista. A lei do empregador impera na vida dessas pessoas. Escravidão contemporânea, uma prática que ainda existe em pleno século de modernização das relações de trabalho. São pessoas que estão no ciclo de pobreza, são pessoas que não têm alternativa, são pessoas que muitas vezes vão até pela própria vontade para o trabalho escravo porque não tem alternativa. Então, muitas vezes, o aliciador chega, o trabalhador vai de vontade própria e mesmo assim é trabalho escravo, porque ele foi explorado na condição de vulnerabilidade dele. Dados de uma organização não governamental, a Repórter Brasil, mostram que entre os anos de 2003 e 2009, quase 30% dos trabalhadores foram resgatados no Maranhão, estado com maior índice de trabalho escravo no país. 40% do total de resgatados nos últimos 16 anos eram analfabetos. Cerca de 40 mil pessoas foram libertadas nesse período em aproximadamente 2.800 fazendas de todo o país. Normalmente no trabalho escravo, o que o trabalhador fornece é sua força física. Então, criança e mulheres muitas vezes não têm essa força física. Não que a gente não encontre, mas o perfil realmente são homens analfabetos de 18 a 40 anos e normalmente negros, que é justamente aquela herança da população mais pobre do Brasil. Em Brasília, 2 homens foram presos acusados de aliciar 5 pessoas em condições de escravidão. A situação foi denunciada por uma das vítimas. Segundo o delegado, a promessa começou quando o dono de uma empresa contratava pessoas de outros estados para trabalhar em Brasília. Eles ficavam de segunda a sábado, numa jornada que superava 12 horas por dia e, no final de semana, em vez de receber, muitas vezes tinham que pagar o patrão. Por um simples motivo, o patrão deixava que ele morasse em uma de suas casas e cobrava o aluguel, a alimentação, água e luz. Quando chegava para fazer o acerto, os trabalhadores estavam devendo. Integrantes da Delegacia Regional do Trabalho autuaram os homens que foram presos. Eles devem pagar uma multa de R$6 mil à Justiça do Trabalho até o dia 15 de junho. As vítimas já retornaram à cidade de origem. No próximo bloco, você confere a participação do MPT na Comissão Parlamentar de Inquérito do Trabalho Escravo. E ainda,
Saiba como a PEC 438 pode mudar a realidade de exploração de mão de obra no país. O intervalo é rápido, não saia daí. A CPI do trabalho escravo é o novo palco de enfrentamento contra a exploração de mão de obra escrava no Congresso Nacional. A comissão vai investigar as relações trabalhistas das áreas rural e urbana. Presidida pelo deputado Cláudio Pucci, do PT do Pará, e relatada pelo deputado Walter Feldman, do PSDB de São Paulo, a comissão ouviu o Procurador-Geral do Trabalho, Dr. Luiz Camargo, que discutiu medidas para eliminar o trabalho escravo no Brasil. A Câmara dos Deputados instalou no dia 28 de março a CPI do trabalho escravo. A Comissão Parlamentar de Inquérito foi fundamentada na chamada Lista Suja, um cadastro elaborado pelo Ministério do Trabalho que, na última atualização, incluiu o nome de 294 empregadores entre pessoas e empresas acusadas de explorar mão de obra, sem efetivar direitos trabalhistas ou humanitários. A primeira questão é que medidas o Congresso brasileiro pode tomar para fazer com que a fiscalização e a erradicação do trabalho escravo, ou seja, a implementação daquilo que é o nosso objetivo final, que é exatamente o trabalho decente, seja realidade. Dentre elas, a aprovação da PEC do trabalho escravo, mas outras medidas. E, finalmente, o pano de fundo disso tudo, que é o pano de fundo da sociedade brasileira. É óbvio que a origem do trabalho escravo está na miséria, na pobreza, no desalento, no desencanto e na falta de educação. Como é que trabalhadores resgatados podem ser reinseridos no mercado de trabalho, como é que nós conseguimos identificar bolsões de pobreza e ter políticas sociais focadas ali, obviamente integradas com um conjunto de políticas sociais, para que esse escândalo não se repita na nossa sociedade, que enriquece e não podemos admitir que um tamanho atentado aos direitos humanos se perpetue. O Procurador-Geral do Trabalho participou da segunda reunião da CPI. Dr. Camargo foi incisivo ao comentar a proposta de emenda constitucional contra o trabalho escravo, que tramita no Congresso há quase 10 anos. Eu tenho uma preocupação muito grande, uma preocupação em relação a informações maliciosas que são apresentadas, que são divulgadas, onde se diz que, uma vez aprovada a PEC 438, haverá uma expropriação sumária. Isso é um absurdo. Há um devido processo legal, o Brasil é um país democrático, nós temos um regime jurídico que não admite esse tipo de arroubo, esse tipo de violência em relação ao patrimônio. Não há qualquer possibilidade de expropriar uma propriedade, de se tomar um bem de uma pessoa sem o respeito ao devido processo legal. A Câmara dos Deputados precisa levar a PEC à votação. É o que a sociedade tem buscado, é o que a sociedade está exigindo, e nós esperamos que o Congresso Nacional, especialmente a Câmara dos Deputados, cumpra com essa participação, com esse, posso dizer até um compromisso do poder público e do poder legislativo em especial para erradicar o trabalho escravo no Brasil. O procurador esclareceu dúvidas dos parlamentares e ressaltou que no Brasil ainda existem casos de trabalho análogo ao de escravos. É porque há uma pretensa confusão, e essa confusão é deliberada. É deliberada para atrapalhar o avanço daqueles que querem erradicar o trabalho escravo no Brasil. Não há confusão conceitual. Eu não tenho a menor dúvida em relação ao conceito do trabalho escravo contemporâneo. Há uma definição legal no Código Penal brasileiro, onde é apontado que, encontrando-se trabalho forçado, encontrando-se jornada exaustiva, encontrando-se condições degradantes ou encontrando-se servidão por dívida, um desses tipos, isoladamente, ou mais de um ou todos, não há diferença. Encontrando-se apenas um, nós temos a configuração do crime do 149 do Código Penal, que é o de redução à condição análoga de escravo. Outros especialistas também participaram da reunião. Para o coordenador de combate ao trabalho escravo da OAB, um dos pontos fundamentais dessa CPI é a necessidade de reafirmar a competência da Justiça para julgar esses crimes. Esta questão, no Brasil, é tratada pelo Código Penal e nos tribunais internacionais, tanto na Corte Interamericana de Direitos Humanos, cuja Convenção Americana de Direitos Humanos, que é aplicada nos julgamentos, proíbe a escravidão ou qualquer tipo de servidão. O Brasil
o Estado brasileiro pode ser condenado a pagar pesadas indenizações a quem sofre este tipo de crime. E, por outro lado, o Tribunal Penal Internacional pode punir indivíduos que pratiquem a escravidão. Nós estamos na era de pleno desenvolvimento do direito internacional e dos tribunais internacionais. Segundo o gerente do Instituto Ethos, o aumento do número de casos de trabalho escravo urbano tem preocupado as autoridades. Há um grave crescimento notado de trabalho escravo associado a tráfico de pessoas na região urbana, como a gente já está constatando no setor do varejo têxtil. Esse é um setor extremamente crítico e na cidade de São Paulo isso é bastante complicado. Para Caio Magri, a lista suja tem se mostrado uma ferramenta eficaz de combate ao trabalho escravo. O Pacto Nacional se propõe a uma ação voluntária das empresas na perspectiva de que elas assumam compromissos na gestão dos seus contratos de fornecimento, de rastreabilidade do que ela está comprando e identificação de todos os seus fornecedores. Existe um mecanismo muito simples. Se todos eles consultarem permanentemente a lista suja para fazer a aquisição de qualquer tipo de insumo, você consegue constatar e perceber e rastrear o que você está comprando. Se você cobra isso de seu fornecedor do primeiro estágio, do segundo estágio, do terceiro estágio, você consegue ampliar a rastreabilidade desse processo e evitar que a empresa compre produtos de empresas e de produtores que estão na lista suja do trabalho escravo. A votação da PEC contra o trabalho escravo está prevista para ocorrer nos próximos dias. A proposta de emenda constitucional foi aprovada no Senado, mas está parada na Câmara dos Deputados há 8 anos. Entenda os objetivos da PEC 438. Criada em 2001, a proposta de emenda à Constituição de número 438 pretende impor limites aos proprietários de terra que insistem em praticar o trabalho escravo. A PEC propõe, entre outras coisas, que as propriedades onde forem encontrados trabalhadores em condições análogas à de escravo sejam expropriadas, sem direito à indenização, como ocorre hoje nas terras onde são encontradas plantações de maconha ou outras drogas. Sérgio Sauer, sociólogo da UNB, especialista no tema, explica que o processo de expropriação não será automático. Os proprietários de terra flagrados terão o direito de defesa mantido em todas as instâncias da Justiça. E somente quando o processo transitar em julgado, ou seja, quando não couber mais nenhum tipo de recurso, é que a decisão será colocada em prática. O artigo 243 da Constituição ele é regulado pela Lei da Reforma Agrária de 93. E a Lei de 93 estabelece o que a gente chama de rito, né? Tem uma série de elementos no qual o proprietário é notificado, o INCRA faz vistoria. Constatado o trabalho escravo, a empresa, o proprietário ou aquele que é responsável pela contratação das pessoas tem direitos a se defender, como todos os mecanismos constitucionais ou infraconstitucionais, no caso do Código Penal e etc. Né? A PEC prevê ainda que, se houver condenação dos proprietários, as terras onde forem encontradas trabalho escravo serão destinadas ao Programa de Reforma Agrária de Famílias assentadas pelo governo federal. Mas a proposta ainda encontra resistência por parte da bancada ruralista no Congresso Nacional. A proposta, aprovada em 2001 no Senado, está à espera de votação na Câmara dos Deputados desde 2004. Mas o governo tem pressa para aprovação. A expectativa é de que o texto seja votado ainda este ano. A gente espera que a Câmara dos Deputados, senhores deputados, venha ainda este ano e nesse primeiro semestre a votar essa PEC, porque é um instrumento importante e não é aceitável que se demore tanto tempo para votar uma matéria de tamanha importância pelo Congresso Nacional. O Ministério Público do Trabalho apoia a aprovação da PEC. Os representantes do MPT participam de reuniões e buscam apoio para aprovar o projeto de lei que pode mudar a realidade de muitos brasileiros. A seguir, MPT e OIT discutem normas internacionais de trabalho. E você vai ver também. Ministério Público do Trabalho firma convênio com a Caixa Econômica Federal para regularizar repasses do FGTS. É daqui a pouco, a gente volta já.
Ministério Público do Trabalho promove seminário sobre a Declaração da Organização Internacional do Trabalho de 1998. Durante o encontro foi assinado o protocolo de intenção entre o MPT e a OIT. Os dados do Ministério do Trabalho e Emprego são impressionantes. Desde 1995 a 2010, quase 40 mil trabalhadores foram resgatados de condições análogas à de escravidão. Esses mesmos trabalhadores deixaram de receber algo em torno de 62 milhões em verbas rescisórias. Situações que ainda ocorrem por serem consideradas lucrativas, segundo o Procurador-Geral do Trabalho, Luiz Camargo. Para ajudar no combate a este tipo de crime, o MPT e a Organização Internacional do Trabalho assinaram um protocolo de intenções. Um documento semelhante já havia sido firmado entre as duas instituições, tendo sua validade expirada em 2011. O novo protocolo renova a parceria, reafirmando a promoção de um diálogo social de respeito aos princípios e direitos fundamentais no trabalho. A OIT vem reconhecendo a atuação do governo brasileiro no enfrentamento dessas chagas, né, o trabalho escravo e o trabalho infantil, e reconhece, por conseguinte, a participação efetiva do Ministério Público do Trabalho nessas ações. Então, para nós, é uma alegria muito grande poder continuar trabalhando em conjunto com a Organização Internacional do Trabalho. Esse acordo é muito importante. É a renovação de um acordo que assinamos em agosto de 2010. Esse acordo vai ser muito proveitoso porque é uma forma de criar um vínculo entre a OIT e o MPT, por meio da nossa secretaria. O Brasil é apontado pela OIT como exemplo no combate à escravidão contemporânea, e o MPT tem realizado diversas ações de repressão a este crime. Uma delas é a criação de grupos móveis em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego e a Polícia Federal. Nós, do Ministério Público do Trabalho, temos contribuído, e contribuído de forma decisiva, né? Posso citar aqui duas áreas da nossa intervenção em que tem havido, por parte da OIT, o reconhecimento, inclusive ao governo federal, de boas práticas, né, de exemplos no que concerne ao combate ao trabalho forçado, o que nós chamamos de trabalho escravo contemporâneo, e também em relação à eliminação do trabalho infantil. MPT firma convênio com a Caixa Econômica Federal. A parceria vai beneficiar trabalhadores e municípios que estão com dificuldades para utilizar o Fundo de Garantia. FGTS, Fundo de Garantia pelo Tempo de Serviço, um direito de todos os trabalhadores. Mas será que todo mundo fiscaliza ou até mesmo confere o saldo do FGTS? Não. Nunca. Não. Uma empresa deu cano em mim durante um ano. Eu fui lá na caixa, depois eu fui lá na caixa, eu desconfiei, fui lá na caixa, sabe? Né? Aí não tinha depositado. Aí eu peguei, né, e coloquei na justiça, sabe? Pra mim ver se eu recebo o meu aí, sabe? O FGTS é formado por depósitos mensais, feito pela empresa em nome do empregado. O valor é equivalente a 8% do que ele recebe e não podem ser descontados do salário. Este advogado alerta: controlar o saldo e conferir os depósitos do FGTS pode evitar prejuízos. O trabalhador é extremamente importante que ele acompanhe esses depósitos para ver se estão sendo feitos regularmente. Para fazer esse acompanhamento, basta se dirigir a uma agência da Caixa Econômica Federal com a sua carteira de trabalho, né, e solicitar um extrato analítico da sua conta vinculada ao FGTS. Assim, ele vai poder conferir se a empresa está ou não realizando os depósitos do FGTS. Não são poucas as empresas que repassam os valores do benefício para o banco, mas não identificam quem são os empregados e nem os municípios de origem. Uma pesquisa realizada pela Caixa Econômica Federal mostrou que mais de 600 milhões de reais de FGTS estão retidos. Resultado? Na hora de sacar o FGTS, a surpresa: não há saldo algum na conta do trabalhador. A Caixa vai atuar, todas as filiais do FGTS, ou seja, a Caixa, enquanto agente operador, vai prestar informações e assessoria para o Ministério Público do Trabalho para garantir que todos os direitos estão sendo recolhidos e, quando estão sendo,
para que seja assinado então um termo de ajuste de conduta, um TAC, entre a empresa e o Ministério. Ou seja, a Caixa não só fornece assessoria, mas também as informações com relação ao recolhimento das contas dos trabalhadores. E foi justamente para evitar esse tipo de transtorno ao trabalhador que o Ministério Público do Trabalho firmou convênio com a Caixa Econômica Federal para regularizar problemas de repasse no depósito do FGTS. O problema foi identificado inicialmente no Ceará e Piauí, onde procuradores do trabalho e representantes da Caixa se uniram para descobrir quais os trabalhadores estavam sendo prejudicados. A ação conjunta nos dois estados já resultou um repasse de R$ 7 milhões a 23 mil trabalhadores. A Caixa Econômica nos procurou no Piauí para que a gente fizesse um trabalho semelhante ao que já vinha sendo feito no Ceará, com todos os empregadores que não individualizavam o valor devido a título de FGTS. E no Piauí, em pouco mais de um ano, nós conseguimos fazer com que cerca de R$ 5 milhões chegassem às contas dos trabalhadores. Ou seja, esses trabalhadores têm agora o direito ao saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço sem precisar recorrer ao judiciário, sem precisar entrar com nenhuma ação, ele tem o dinheiro na sua conta. Por quê? Porque a gente chamou os empregadores e tomou um compromisso, um termo de ajuste de conduta, para que esses empregadores fizessem a individualização, dissesse, toda vez que fosse fazer um pagamento, a quanto que era devido a cada um dos seus empregados. Para o Procurador-Geral do Trabalho, a ação do Ministério Público por meio desse convênio deve beneficiar trabalhadores e municípios que estão com dificuldades para utilizar o Fundo de Garantia. O Ministério Público do Trabalho vai desenvolver atividades que começaram já no Ceará e no Piauí e espalhar, né, essa atuação para todo o Brasil. De sorte que ações serão realizadas pelos procuradores do trabalho no Brasil inteiro, buscando individualizar esses valores, identificar os trabalhadores que têm direito de receber esses numerários e, portanto, receberão os trabalhadores e, com isso, ganhará a sociedade, porque é inegável, né? A injeção de dinheiro, de investimento no mercado, né? O que vai trazer, claro, benefícios para toda a sociedade. O Trabalho Legal fica por aqui. Você também pode acompanhar o programa pela internet. É só acessar o site do Ministério Público do Trabalho, www.mpt.gov.br.